e amém. Aleluia. Aleluia. Para você que chegou depois um pouco de que já tínhamos começado, uma boa noite. Que a paz maravilhosa desse Deus maravilhoso seja sobre a sua vida, a vida da tua casa e de todos os teus, meu irmão, minha irmã. O fim do ano da gente está chegando, né? Parece que foi ontem que o ano começou. Não sei como você se sente, mas eu me sinto que parece que foi ontem. E esse fim de ano chega um pouco diferente para nós, né? Todos nós sabemos. Desde o dia 16 de março, nós iniciamos um período de isolamento na medida daquilo que foi possível para lidar com a pandemia. Eu tenho essa data como marco porque foi exatamente nesse dia que a empresa que eu trabalho nos dispensou a todos os funcionários do Rio e depois nas outras regionais para que pudéssemos ir para o trabalho em home office. E a gente também na igreja, a liderança da igreja, considerando a idade média da nossa comunidade, o fato de que praticamente toda a liderança está em grupo de risco, também naquela mesma semana decidimos por suspender as atividades presenciais e atividades essas que estão suspensas até hoje. Então nós estamos completando hoje 9 meses nessa nova forma de viver. 9 meses reaprendendo a valorizar as coisas básicas, 9 meses reaprendendo a priorizar aquilo que é realmente prioritário. Não sei vocês, mas esse tempo tem sido para mim esse reaprendizado. A gente precisa de muito pouca coisa para viver os nossos dias. A gente precisa de muito pouca coisa para viver bem os nossos dias. Poderíamos simplificar muito a nossa vida e aprendemos isso agora nesse período de pandemia. Mas mesmo com todas essas diferenças, essas características dos nossos dias, um fim de ano se aproxima e eu e você não conseguimos deixar de sermos humanos e nos voltarmos para o futuro. Começamos então nesse período a planejar o próximo ano, planejar a vida pessoal, a vida comunitária, o trabalho, os projetos. E mesmo com toda a incerteza do momento, isso me impressiona quando olho para mim mesmo, não sei o que você percebe em si, mas mesmo com toda essa incerteza, nós não conseguimos deixar de ser quem nós somos. Imagem e semelhança de um Deus que trabalha bastante e que projeta o tempo todo um futuro perfeito. E como Ele, a gente também quer trabalhar e projetar sempre um futuro melhor. Isso é uma característica de Deus em nós. O melhor sempre. Então me permita começar essa mensagem já agora na introdução, dizendo para você o seguinte: não desanime. Continue a ser uma pessoa que foi feita para sempre buscar coisas boas e melhores. A pandemia vai passar. As vacinas já estão à porta. Daqui a alguns meses nós vamos ver a curva se achatar e a vida voltar ao normal aos poucos. Com isso eu não quero te levar a pensar que vivemos num conto de fadas. Não é isso. Há luto, há dor, há insegurança, há medo. Pessoas ao nosso redor estão passando por lutas enormes. Provavelmente você mesmo agora que me ouve está passando por alguma luta difícil relacionada à pandemia. Nossa comunidade, por exemplo, se despediu esse ano de 2 irmãs muito queridas por consequência dessa luta. Mas o que eu desejo é que você tenha os olhos postos no Senhor e creia que Ele já está trabalhando como nunca deixou de fazer por você, por tua casa, por teus queridos, por tuas queridas. E daqui a algum tempo essa fase vai ter ficado para trás. Como eu disse, não é um conto de fadas. Outras dificuldades virão, mas em todas elas, e é isso que eu queria te dizer já agora, a título de introdução, em todas elas eu quero passar com Ele ao meu lado, com os meus olhos nele e não nas dificuldades, experimentando a dor de ser humano e falho, mas nos braços daquele que viveu como um de nós e que sabe o que eu sinto de uma forma mais plena do que eu mesmo.
E sabendo o que eu sinto, também pode me ensinar, porque ele venceu e me levará com ele a mesma vitória, em nome de Jesus. E é com esse desejo de olhar para frente, de viver com ele sempre, que nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens sobre a vida na fé. Exatamente essa vida que olha para o futuro, não a partir da realidade do que se vê, mas pela realidade do que se crê, tendo ele consigo mesmo, em si mesmo, em nós mesmos, o tempo todo. Nós falamos sobre diversos temas e na semana passada conversamos sobre uma vida na fé que cresce com vigor. Apenas para te lembrar, nós aprendemos da semana passada que essa vida que cresce é o desejo de Deus revelado em sua palavra para nós. Essa vida que cresce com vigor nos capacita a perseverar no meio das tribulações, a enfrentar as lutas do dia a dia. Essa vida na fé que cresce com vigor nos capacita a amar. E eu creio que você se lembra, amando, nós lançamos fora todo medo. E também aprendemos que essa vida na fé nos capacita a viver a alegria mais plena que um ser humano pode experimentar, que é a alegria de ser do Criador e de viver nele e com ele. E semana passada nós terminamos lançando uma pergunta: como experimentar esse crescimento? Como experimentar essa vida que cresce? E é o nosso tema de hoje: como experimentar uma vida na fé que cresce com vigor? E eu queria começar também te perguntando: você quer experimentar isso? Quer ser obediente ao teu Criador em todas as coisas, porque Ele sabe o que é melhor para você? Quer perseverar no meio das tribulações como essa que nós estamos vivendo agora na pandemia? Quer aprender a amar mais? Porque uma vida de amor é muito mais plena de significado. E amando, vencer o medo. Quer experimentar uma alegria plena e infinita que o mundo não pode nos tirar e que a própria morte não pode acabar? Vem comigo então. Me acompanha. Se a vida na fé é a vida dele em nós, como nós temos falado desde o início, então tudo começa nele. Tudo deve começar no Senhor. A vida na fé, ela começa no Natal. Porque ele veio, porque ele se revelou a nós, suas criaturas, porque ele viveu uma vida perfeita diante do Pai, porque ele morreu em nosso lugar e ressuscitou. Por causa disso, eu e você podemos experimentar essa vida plena na fé que cresce. Tudo deve começar com nossa relação com Ele. Você quer viver essa vida na fé que cresce com vigor? A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que tudo começa com Ele. E eu quero projetar aqui o trecho do Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1, onde o Senhor Jesus, naquela noite tão especial de última refeição com seus discípulos mais próximos, sabendo que vinha em seguida, sabendo que ele viria enfrentar nas próximas horas, ele fez esse discurso. E nesse momento ele disse o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Guarda isso, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Quero repetir esse último verso.
como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Aleluia. Aleluia. Onde é que a vida na fé, que é a vida verdadeira, começa? Em Cristo e em cada um de nós permanecendo nele. Como ela cresce? Permanecendo nele, que é a fonte da vida e do vigor para nós, seus ramos, crescermos. A vida na fé começa com Jesus e se desenvolve o tempo todo nele, permanecendo nele para que possamos crescer a partir da força que vem dele. Essa palavra permanecer, usada no original, ela tem o sentido de ficar, de residir. E ela tem duas dimensões. Primeira dimensão de lugar, onde ela significa residir, não partir, continuar, estar presente, ser sustentado, mantido continuamente. Além disso, ela tem o significado de permanência em relação ao tempo. Primeiro é o lugar, em relação ao tempo também, é continuar a ser, durar, continuar na mesma condição, no mesmo estado, permanecer o mesmo, não tornar-se outro ou diferente. Ou seja, eu permaneço em Jesus quando eu moro em Jesus e não saio de lá. Permanecer em Cristo é ficar nele e nunca mais sair. É deixar ele morar em nós e morarmos nele para sempre. É uma relação de tanta intimidade que Jesus usou essa palavra de permanência, de residência. De residência. É uma relação de profunda intimidade. Um bispo anglicano conhecido, John Charles Riley, ele é mais conhecido como J.C. Riley, é um bispo anglicano que morreu no início do século XX. Ele tentou definir essa permanência com umas palavras lindas que eu queria compartilhar com você. Disse esse bispo: permanecer em Cristo significa manter o hábito de constante comunhão íntima com Ele. Percebe isso? Hábito de comunhão íntima com Ele. Estar sempre apoiado nele, descansando nele, derramando os nossos corações a Ele e usando-o como fonte, como nossa fonte de vida e força, como nosso principal companheiro e melhor amigo. Ter suas palavras permanecendo em nós é manter seus ditos e preceitos continuamente diante de nossas memórias e mentes e torná-los o guia das nossas ações e a regra de nossa conduta e comportamentos diários. Diário. A regra de nossa conduta e comportamento diário. Que palavras maravilhosas. É um hábito, é algo que fazemos constantemente, todo dia, de termos comunhão descansada nele. Comunhão íntima, lembra? Morar, residir nele. Constância, intimidade, descanso. Você quer experimentar a beleza de uma vida na fé que cresce? Desenvolva esse hábito de morar em Jesus, de ter uma intimidade tão profunda com Ele, que você experimente algo mais profundo do que uma relação entre um casal, mais profundo que a relação de pai e filho. Eu sei que isso é muito abstrato às vezes, mas o que Cristo está nos chamando a viver é exatamente isso, uma relação de intimidade mais profunda do que essa que nós experimentamos com quem nós mais amamos nas nossas vidas e nas nossas famílias. Você quer experimentar uma vida que cresce? Desenvolva esse hábito. Mas eu queria chamar a atenção para um verso. Rapaz, o que eu fiz aqui agora? Queria chamar a atenção para um verso, o verso de número 9. Deixa eu transmitir aqui para você ver. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Preste atenção nisso. O amor de Cristo por nós é tão profundo. Esse que me chama e te chama para termos intimidade profunda com Ele tem um amor tão maravilhoso, uma dimensão tão infinita que Ele mesmo compara o amor que tem por nós com o amor que o Pai tem por Ele. É claro que
há uma diferenciação porque estamos falando de Deus, Trino e de seres humanos. Mas o convite de Cristo, talvez a gente possa corrigir diversos erros do que é o cristianismo com isso. O convite de Cristo é que nós experimentemos uma vida de intimidade com Ele. Ele disse que no momento que nós o tivéssemos como Senhor e Salvador, como nós nos curvássemos à realidade que éramos pecadores e que somente nele encontramos paz, nesse momento ele disse claramente que ele viria habitar em nós, que a Trindade viria habitar em nós. Então, ainda que nós tenhamos que manter todas as diferenciações por serem seres diferentes, nós somos diferentes de Deus, somos imagem e semelhança, mas somos criatura e Ele é Criador, infinito, eterno. Mas mantendo essa diferenciação, o que Cristo nos convida a viver, e é isso o cristianismo, o que Cristo nos convida a viver é uma vida de família com a Trindade. Assim como a Trindade eternamente vive em si mesma, amando uns aos outros, Cristo nos convida a entrarmos nessa relação de uma forma plena. Para nós, algo que não é mensurável nem explicável. Mas o que o cristianismo quer nos convidar a viver não é especificamente uma vida de regras, ainda que haja uma obediência devida a esse Deus Criador. Mas o que o cristianismo nos chama a viver é essa intimidade familiar com a Trindade. Presta atenção no que Jesus disse. Seu amor por nós é comparado por Ele mesmo ao amor que o Pai tem por Ele. Isso quer dizer que eu e você precisamos nos lembrar todo dia, sejam dias bons ou maus, que o Criador do universo nos ama. E que se Ele nos ama, Ele está trabalhando constantemente para os nossos bens, para o nosso bem. Nós somos convidados a uma relação de intimidade com o próprio Deus. E é revelado para nós que Ele nos ama de uma forma maravilhosa. E que se Ele nos ama assim, Ele está trabalhando constantemente para o nosso bem. Permanecer em Cristo é ter a dimensão de que Cristo nos ama. Cristo nos ama. Aqueles que têm filhos sabem do que eu estou falando de amor. Nós amamos os nossos filhos. Como nós somos falhos, nós também amamos de maneira falha. Erramos para lá e para cá, exageramos tanto por um lado quanto por outro. Às vezes nós não expressamos claramente esse amor. Às vezes nos tornamos mais duros do que deveríamos, ou por outro lado, às vezes nós exageramos em não disciplinarmos os nossos filhos, e quando a Bíblia nos ensina que disciplina também é amor. Mas mesmo sendo falhos, mesmo em você experimentando o nosso amor de maneira falha, todo pai, toda mãe ama seu filho, sua filha, a ponto de dar a sua vida por eles. Quer o melhor para eles, está sempre pensando e planejando o melhor para eles, e está sempre ansioso, com expectativa, para ver o que eles vão se tornar, que homens e mulheres eles serão. Agora, pensa comigo. Jesus acabou de afirmar que nos ama perfeitamente. Em Jesus não há falha no amor. Em Jesus não há extremidades. Em Jesus há sempre plenitude, completude e perfeição. E se Ele nos ama, compara comigo. Se eu amo meu filho, quero o melhor para ele, ainda que o meu amor seja falho, como deve ser o amor de Jesus por mim e aquilo que Ele tem para mim nele? Quais são os planos que Ele tem para nós? Imagine o que Ele deseja para nós, e Ele deixou isso declarado de maneira muito clara nesse texto de Jeremias, um texto conhecido. Usei hoje como texto da pastoral pela manhã. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu quero ler novamente, eu queria que você ouvisse, não como eu lendo para você, mas que você ouvisse como aquele que disse que te ama de uma forma tão plena que comparou com o próprio amor do Pai por ele. Esse te diz essa noite:
Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Aleluia! 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 Você consegue entender isso? Nenhum de nós consegue entender completamente a dimensão, mas será que você consegue perceber, mesmo um pouquinho, o que nós estamos falando aqui? O Deus Criador de todas as coisas te amou e te ama, a ponto de te dar o seu próprio Filho para que você pudesse ser novamente da sua família. Em Jesus, o que o Pai Criador está fazendo é resolvendo o problema de sua justiça e do pecado e dando acesso através de Jesus novamente à sua presença para mim e para você, seres infinitamente pecadores diante dele, mas que se tornaram infinitamente santificados em Jesus. Aleluia! O que Deus está fazendo é nos amando de tal forma que nos dá esse acesso à sua presença. E se ele deu o seu próprio filho, chegou a esse ponto, imagina o que ele tem para você. É de acordo com a sua vontade que nem sempre entendemos. Nem sempre nós conseguimos explicar por que as pandemias acontecem, por que as doenças acontecem, por que as mortes acontecem, as separações, os divórcios, as brigas, a perda de emprego. Nós não conseguimos explicar todas essas coisas, mas o que nós precisamos aprender é que uma vida que vive pela fé, novamente, que vive pelo que crê, é uma vida que tem a dimensão desse amor todo o tempo diante de si. O que Jesus está dizendo é que Ele te ama, tanto que morreu para te chamar para perto dele. E o que Ele está fazendo agora mesmo é o melhor para você. Qual o convite dele? Permaneça em mim, para que você possa experimentar essa realidade. Aleluia! Uma vida na fé que cresce é uma vida que habita em Jesus, reconhecendo o seu amor e recebendo dele o alimento que dá o crescimento. Aleluia! Mas talvez você esteja pensando e se perguntando, Pastor Eduardo, o que isso significa na prática? Como é que eu habito em Jesus? E eu queria destacar um significado prático que aponta para a segunda coisa que me permite crescer na fé. O significado prático do mesmo autor desse evangelho, mas agora com as suas palavras de apóstolo, que disse ali na sua primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, a partir da parte B do verso 5, que diz o seguinte: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O que permanece nele deve andar como Cristo andou. Permanecer, morar em Jesus é tentar andar como ele andou. É tentar imitar a ele como nosso mestre. Eu e você perdemos um pouco com a realidade dos nossos dias, perdemos um pouco o encanto com as pessoas. A gente reconhece os seus erros com facilidade, assim como as pessoas reconhecem os nossos erros. E com isso, os nossos exemplos vão ficando escassos. Não é que nós não tenhamos exemplos, sim, a gente tem exemplo, mas vivemos dias em que sabemos analisar, avaliar esses exemplos. Mais ainda, nós conhecemos os fatos com muita facilidade, tudo é divulgado, tudo é aberto. E por isso nós vamos perdendo a capacidade de nos encantar com as pessoas. Não é que a gente não tenha referências, a gente tem. Não é que nós não reconheçamos os seus valores, sim, nós reconhecemos, mas nós temos uma atitude muito crítica. E essa atitude tende a fechar os nossos corações para permitir que elas arrebatem os nossos corações. Nossos corações ficam fechados e não se permitem ser arrebatados por esses exemplos e pelo encanto com essas pessoas. E o que se objetiva com habitar em Cristo? Que Ele arrebate os nossos corações a tal ponto que nosso desejo por viver como Ele viveu se torne algo incontrolável. Preste atenção, habitar em Cristo, permanecer nele, tem
tem como uma atitude prática clara o desejo de imitá-lo. Isso deve acontecer na medida em que nosso coração fica encantado com Jesus, à medida que nossos corações ficam arrebatados pela grandeza e a dimensão do que Jesus fez por nós e continua a fazer, de tal forma que o desejo por viver como ele viveu se torna incontrolável. E eu queria trazer um exemplo da nossa cultura que nos ajuda a entender isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas um exemplo dos jovens e suas referências. E não é da cultura de agora, mas de sempre. Quem é que aqui nunca viu a imagem de um show musical, de uma dessas bandas ou artistas que fazem sucesso com a nossa juventude? Certamente você já viu, é uma gritaria imensa, há choro. E não é algo dessa geração, como eu falei. Se você pegar os filmes antigos, por exemplo, o filme de quando os Beatles chegaram ali nos Estados Unidos pela primeira vez, as imagens eram impressionantes de meninas desmaiando, de uma gritaria que eles não conseguiam nem cantar. Nem cantar ali naquela primeira apresentação. Preste atenção. Eu não estou aprovando isso, estou apenas usando como uma referência objetiva do que eu estou querendo dizer. Essas jovens foram arrebatadas por alguma coisa. É claro que existe uma máquina de propaganda muito eficiente para vender esses artistas. Por mais que se saiba as falhas, e elas são divulgadas hoje, então, mais do que nunca, até essas falhas são usadas por essa propaganda poderosa para vender ainda mais a imagem deles. Mas o que estou querendo mostrar é o resultado. Jovens arrebatados. Não é incomum eles se identificarem a tal ponto, preste atenção nisso, não é incomum eles se identificarem a tal ponto que passam a usar camisas e roupas com as fotos dos artistas. Mas ainda, além, passam a se vestir como esses artistas. Esses jovens começam a perceber a identidade deles muitas vezes relacionada ao próprio artista e querem se parecer com esse artista. Mais uma vez, isso é idolatria. Não estou apoiando isso, estou apenas usando como exemplo para mostrar o meu ponto na prática. Esses jovens se tornam tão arrebatados, encantados pelos artistas que passam a se vestir como eles. O que me lembra o que Paulo falou na sua carta aos Gálatas, dizendo o seguinte, Gálatas 3, 26 a 27. Pois todos vós que sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aleluia! O que eu quero é trazer essa dimensão do exemplo da juventude. A juventude deveria nos ensinar o que é habitar em Cristo, não pelo aspecto idolátrico disso, mas pelo aspecto prático de um ser humano arrebatado por alguém. A juventude deveria nos ensinar que nós devemos ser arrebatados de tal forma por Cristo. Os nossos corações devem ficar tão encantados com Ele que Ele se torna a nossa vestimenta, a nossa roupa, aquilo que nos identifica. Quando os jovens querem se vestir como seus ídolos, o que eles estão querendo dizer é que aquele homem, aquela mulher, aquela banda identifica quem ele, jovem, é. E o que nós devemos aprender, ainda que a partir de um exemplo que não deveria acontecer com outros seres humanos, o que nós deveríamos aprender é ter o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente arrebatada por Cristo de tal forma que Ele se torna aquilo que nos identifica. Cristo se torna aquilo que me identifica. Você quer ter uma vida na fé pujante, uma vida que cresce com vigor? Habite em Cristo. Tenha uma relação tão íntima com Ele que você se perceba morando nele e Ele morando em você. E reconheça que seu amor por você e seu desejo constante é de te levar sempre para o melhor.
mas ainda, seja arrebatado por Ele e o tenha como seu maior exemplo, a tal ponto que você queira viver como Ele viveu. A tal ponto que você queira viver como Ele viveu. O que nos leva ao início de tudo. A vida na fé é a vida de Cristo em nós. Começamos em Cristo a nossa série e terminamos em Cristo a nossa série. Só é possível crescer na vida na fé e experimentar perseverança, amor, coragem, alegria plena se Jesus estiver em nós e se nós nos mantivermos nele. Vida na fé só é possível por causa de Jesus, o que nos traz para o Natal. Só é possível viver plenamente porque Cristo viveu entre nós. Só é possível nos alegrarmos porque Ele se alegrou entre nós. Só é possível perseverar porque Ele perseverou até o fim. Só é possível amar porque Ele nos amou primeiro. Porque o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, nós podemos estar aqui essa noite. Tudo ao redor poderia existir. Computador, violão, internet, os softwares que eu uso para as transmissões e que você usa para receber essas transmissões. Mas sem Jesus, tudo isso seria em vão. Sem Jesus, eu ligo e desligo o computador, conecto a internet e nada disso faz diferença. Amanhã outros computadores virão, outras tecnologias para me conectar virão, e que diferença tudo isso fará na minha vida realmente. Sem Jesus é possível viver. E é possível viver razoavelmente bem, inclusive com bons valores morais. É possível ser ético, criar bem os filhos, trabalhar de forma produtiva, ser bem remunerado, morar bem. Tudo isso nós temos visto hoje. Já vimos no passado e os nossos filhos verão no futuro. Mas sem Jesus, sem seu Natal, sem sua vida entre nós, eu não tenho significado para além daquilo que é passageiro. Sem Jesus, eu não tenho significado para além da vida. Jesus não somente responde às minhas questões de propósito, sobre propósito da vida hoje, ele as responde para o futuro. Ele responde às questões mais importantes da vida, não somente para a vida, mas para depois da vida. Jesus não traz paz para minha alma somente hoje na pandemia. Ele traz paz para mesmo depois da minha morte. Mesmo quando não se lembrarem mais de mim, mesmo quando as minhas palavras não estiverem mais sendo propagadas, mesmo quando minha voz não puder mais ser ouvida, mesmo quando os meus projetos não tiverem mais sentido, mesmo lá, depois do fim da vida, como eu a conheço, mesmo lá, em Jesus eu terei tudo. Aleluia! 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 Sem Jesus é possível alguém perseverar. Sem Jesus é possível alguém amar, sem Jesus é possível alguém ser corajoso e experimentar felicidade. Mas sem Jesus não será possível experimentar isso para sempre. É porque Ele nasceu entre nós, é porque Ele viveu plenamente, é porque Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou, que eu e você podemos experimentar, viver tudo isso que significa uma vida na fé, que cresce eternamente, para sempre. E essa é a nossa mensagem para encerrar essa série sobre a vida na fé, apontando para o Natal. E te perguntando, ao final da mensagem, Jesus já nasceu para você? Jesus já nasceu em seu coração e na sua mente? Somente nele a vida humana real é possível. Somente nele a vida humana e real faz sentido. Uma vida que agora, enquanto a gente está aqui, se desenvolve como vida na fé, porque é uma vida que se orienta pelo que se crê, mas que naquele dia, aleluia, será a vida plena daqueles que veem com seus olhos, porque então nós veremos a Deus, aleluia. Que Jesus possa nascer em nossos corações todos os dias, e que Ele, nascendo em nós, então, nos capacite a viver uma vida real e humana, com significado e propósito. Uma vida real e humana que aqui, enquanto habitando esse corpo, é uma vida que se desenvolve pela fé. É uma vida que se desenvolve pelo que se crê, muito mais pelo que se vê. Mas que aponta para uma vida plena mesmo depois da morte. Que aí então será a vida daqueles que verão a Deus.
a vida daqueles que experimentarão a Deus de uma forma plena, uma vida daqueles que não terão mais lágrima, não terão mais dores, não terão mais falta de esperança, não terão mais doenças, nada disso, mas somente plenitude no Filho de Deus, que se deu por nós e que nos convida, com sua vida, para vivermos a verdadeira vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por mais esse momento na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra que nos desafia, nos conforta, nos consola, mas também nos chama para vivermos mais plenamente no Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor o Teu amor por nós, que de uma forma que nós nem conseguimos explicar, está constantemente procurando o melhor para nós. E muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu exemplo para cada um de nós, que nós possamos nos encantar no Senhor pela obra do Teu Espírito em nós, de tal forma que a nossa vida seja o Senhor, para que a nossa vida seja aquilo que o Senhor é em nós. Que o Senhor possa então nascer nos corações daqueles que ainda não Te receberam como Senhor e Salvador, de forma que eles aprendam em Ti que tudo faz sentido quando estamos no Senhor. Que tudo faz sentido somente quando estamos no Senhor. Fica conosco, nos conduz, habita em nós, nos fortalece em Ti, guarda-nos para Ti mesmo, para que Teu nome seja glorificado na nossa vida, hoje, amanhã e eternamente. É o que Te pedimos no nome do Senhor e com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Aleluia. A gente já está